Segunda onda do coronavírus. Desemprego ainda crescendo no Brasil e em outros países. PIB em queda. Mas a bolsa continua relativamente estável, subiu bastante, uma alta de 52% desde maio. E o dólar, que andou lá pelos R$6, em queda. E quem olha de fora para tudo isso tem a impressão de que a B3 vive fora da realidade. O cenário, afinal, não é de calmaria ou crescimento econômico, mas, na verdade, existem motivos para um momento positivo nas ações. E um dos maiores é a liquidez, o excesso de dinheiro no mercado. A gente vai mostrar hoje por que as bolsas ficaram mais resistentes nesse momento e também de que forma isso pode interferir nos seus investimentos daqui para frente. Nos Estados Unidos, Donald Trump aparece perdendo a disputa pela Casa Branca e os destaques do mercado financeiro, tudo isso e muito mais depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, mais um Cafeína começando, quinta-feira. Você semana tá muito chegando. serelepe, tá muito pimpão hoje. O que está acontecendo? Rico ri à toa e não custa imaginar, que é o meu caso, como diria Toquinho. Agora, hoje, a gente vai falar um pouco dos acontecimentos do mundo. Sim. Um pouco porque a bolsa está como está. As pessoas não entendem. Porque falam assim, mas tá desemprego ruim, por que que as ações não estão caindo, né? O pessoal fica, às vezes, com raiva do mercado financeiro, porque tem gente ganhando dinheiro na bolsa enquanto as empresas estão perdendo. Porém, já falamos aqui que é tipo Waze. A bolsa é tipo Waze. É o seguinte, você chega no seu carro maravilhoso, como diria Emílio, e sai da sua casa. Aí você vê no Waze 1h10. Certo. À medida que você vai andando, o Waze vai lá reajustando. Então, às vezes, ele tinha um acidente, o acidente lá já se resolveu, ele cai de 1h10 repentinamente para 1h. Então, quer dizer, não é que 1h é bom, 1h é só melhor do que eu previram. Então, é mais ou menos assim, você tem o Waze quando você sai da sua casa, aí vão vindo os acontecimentos, com os acontecimentos você vai renovando as expectativas, nesta renovação, você recalcula não o tempo, no caso como é do Waze, mas sim os preços das ações. Por isso que às vezes as coisas estão mal, mas as ações sobem porque não estão tão mal quanto estavam previsto. Isso é uma dificuldade para muitos, porque você tem o quê? O blogueirinho, o youtuber que fala, compre boas ações. Isso não quer dizer nada. Primeiro, que o que é uma boa ação? Boa ação para mim é ajudar os outros. Uma boa ação depende a que preço. É assim, vou comprar um imóvel. Compre num bairro nobre aqui de São Paulo. Depende, você vai pagar 50 milhões no imóvel, tá caro. Um imóvel de 70 metros quadrados. Então, a gente tem que olhar um pouco isso. Por isso que não é fácil ganhar dinheiro e por isso que existimos para você esclarecer um pouco ou saber um pouco mais sobre a dinâmica da economia e do mercado. Certo, Doni? Certo. Então hoje a gente vai falar bastante a respeito de tudo isso, tentar esclarecer o que está acontecendo e o que podemos esperar daqui para frente. Olha, primeiro, parecia uma tragédia. Com a ameaça do coronavírus, os governos colocaram a população em isolamento e com isso as economias pararam. Os governos, os bancos centrais tiveram que agir injetando dinheiro e muito dinheiro nos mercados. Um programa de ajuda às economias que não tem paralelo na história. Apenas nas principais economias, incluindo o Brasil, foram mais de 3 trilhões e 800 bilhões de dólares. É algo como o dobro do tamanho do produto interno do Brasil. A gente separou aqui algumas cifras por países. Vamos dar uma olhada no telão? Que a gente tem, olha só, nos Estados Unidos. Foram 2,3 tri de dólares. É mais que o PIB brasileiro. Pois é, União Europeia 850 bi, Alemanha 189 bilhões, China 169, Canadá 145, Austrália 133 e Brasil ali quase 65 bilhões. E aí o que acontece, Sami? Esse dinheiro todo, além de inundar a economia, acaba transbordando fronteiras, acaba indo também à caça de rentabilidade. E isso tem contribuído para o índice de ações em vários países, Sami. Pois é, mas olha só, o pacote americano é gigante, gigantesco, você vê o tamanho aí, e foi o gatilho para acalmar os mercados. Isso envolve não apenas empréstimos a empresas, como a ação do Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, oferecendo auxílios e tendo ações e outros títulos
como garantia. Na semana passada, o BC americano ainda reforçou esse arsenal, anunciando que também vai comprar mais de 75 bilhões de dívidas das empresas. O objetivo é irrigar as companhias com mais liquidez e crédito para enfrentar a crise. E como isso afeta diretamente as bolsas? Diante das quedas, principalmente de março, muitos fundos e empresas vendiam ações e outros papéis para ter dinheiro em caixa e conseguir enfrentar melhor esse momento difícil. Com os empréstimos, as vendas primeiro reduziram o ritmo e depois reforçaram a compra de papéis, se a gente pode dizer que estavam baratos. É isso. No caso europeu, que a gente mostrou aqui, o pacote de 850 bilhões de dólares, supera o PIB de muitos países do bloco. Mas esse pacote é menos voltado para o mercado financeiro. Então ele deve pagar, por exemplo, programas de digitalização das economias, incentivo a energias renováveis, formar uma cadeia de suprimentos menos dependente da China e por aí vai. Os efeitos serão de mais longo prazo. Já a injeção de recursos do Brasil na economia é a segunda maior entre os países emergentes, perde só para o programa chinês. Mas investidor com mais dinheiro para comprar ações não explica sozinho o momento da recuperação. O segundo fator, e o mais importante talvez, que está no radar das bolsas é a recuperação ou expectativa de recuperação das economias. O ano de 2020 já é dado como perdido, mas as projeções dos investidores é de uma retomada mais acentuada, e sim, a partir do ano que vem, 2021, sabe? Exatamente, tudo, como eu falei, são as expectativas, Doni. No primeiro trimestre, o PIB da China caiu 6,8%, levando o país à primeira queda desde 1992. Não há uma previsão oficial para o PIB esse ano por lá, mas economistas calculam que deve ficar num recuo em torno de 2%. No ano que vem e em 2022, aí sim é uma retomada para períodos pré-pandemia, 2019, estamos falando de um crescimento de nada menos que 6,1%. Exceto pela China, nenhuma das principais economias vai se recuperar totalmente em 2021, quando a gente pega o período pré-pandemia. Brasil e Reino Unido ficam abaixo do PIB de 2019, menos em 2020, ou seja, esse ano já foi para o beleléu, Doni, estão falando aí em 9% de queda, é o que a gente tinha falado, perde 10%. De qualquer forma, os mercados ainda estão otimistas, já que 2021 é, ao que tudo indica, um ano aí de recuperação, de contar os estragos, de contar os cacos e remontar o vaso. E com isso, temos uma trajetória de alta nas bolsas. E o que acontece? Uma coisa interessante de se notar, enfatizar, é que no meio dessa recuperação ocorre uma mudança tecnológica que vai afetar as economias. Setores e empresas, de maneira diferente, vão ser impactados por esse tipo de atualização, de inovação, de mudança no futuro. O Dow Jones pode estar caindo 9% no ano, o S&P 500, principal índice da Bolsa de Nova York, outros 3,5%, mas a Nasdaq, a bolsa das ações das empresas de tecnologia, sobe neste ano, está no campo positivo. E por quê? Porque as empresas de tecnologia, que já eram as mais valiosas do mundo antes da crise, estão se tornando ainda maiores, mais significativas, mais relevantes. Houve um processo de aceleração dessa digitalização no mundo. O futuro acabou chegando mais rápido. Você sabe que a Nasdaq não só sobe, como está batendo recordes, nunca valeram tanto. Enfim, quando a gente olha para o Brasil, vale, obviamente, considerar alguns fatores. Quais são? No momento, o Brasil ainda enfrenta o pico, a gente está naquele platô da pandemia, mas o mercado, como eu falei, olha para frente. Ou como diria um grande motorista de táxi, não gosto de olhar no retrovisor, vou olhar no para-brisa, um ex-motorista de táxi que perdeu a carteira de motorista. Mesmo assim, quando a gente olha para outros países, aconteceu na Europa, na Ásia, em algum momento você vai estar mais distante do pior. Tem uma hora que, mesmo se não fizer nada, o bicho passa. Claro que com um custo enorme de mortes, de gastos, não estou falando que é para ignorar isso, mas isso pode motivar o mercado. Também temos um segundo fator, que é os juros. Os juros, na semana passada, foi renovada a mínima, estava 3%, aí o Copom foi lá de 3%, desceu 0,75 ponto percentual, 2,25%.
e aí isso pode ajudar. A ata do Copom, que veio na última terça, falou o seguinte: olha, já caiu muito, se tiver algum ajuste é residual. Então eu entendo que pode ir para 2, tem gente que entende a 1,75, mas é isso. O PIB esse ano vai ser pancada para baixo. Mas nos próximos 2 anos, a economia deve acumular aí uma recuperação de 6%. Não vai voltar no período pré-pandêmico, mas 6%, né, em 2 anos já começa a ter o sinal para cima, né, o ponto de virada do ano. Então, se são 4 elementos que a gente vai citar aqui como horizontes promissores para a economia e para a Bolsa, você falou de 2, né? A eventual proximidade do fim do pico, a queda dos juros, que muda a conjuntura. Vou falar de mais um. Outro fator que deixa o mercado mais otimista é a possibilidade de aprovação de reformas administrativa, fiscal, tributária e outros programas também. Essa semana mesmo, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, falou que o cenário de dificuldades deve impulsionar a reforma tributária que está parada na casa. Isso é música para os ouvidos da Bolsa. E tem mais um, Sami. Mais música que isso, para mim, são as privatizações. Para compensar os gastos que a gente mostrou agora há pouco, o governo vai levar adiante as privatizações. Aí a gente tem Eletrobras e Correios, que são grandes privatizações que foram anunciadas aí na semana passada pelo nosso ministro da Economia, Paulo Guedes. As ações ordinárias da Eletrobras ainda caem 20% no ano. Mas no dia que PG, Paulito Guedes, deu essas declarações, 9% a mais, porque todo mundo sabe que o governo não é conhecido por um bom gerenciamento de seus ativos e suas empresas. Isso, governo de forma geral, né? Sim. Tá falando governo, a área pública, né? Área botar pública, a empresa para ser administrado por área pública ou para ter muita interferência política. Bom, a gente falou aqui de 4 elementos positivos: proximidade do fim do pico, queda dos juros, reformas e privatizações. Sim, tá certo? Agora, são todos elementos bastante interessantes no horizonte, mas é prudente para ter uma análise adequada e entender quais são os outros elementos que indicam cautela olhando para frente, que podem jogar água no chope da Bolsa. Primeiro, o risco de uma segunda onda do coronavírus. Haverá uma segunda onda? É uma questão. A Coreia do Sul, na última segunda-feira, disse que está passando por ela, registrando 50 novos casos por dia desde maio. Na China, 180 pessoas foram contaminadas ou infectadas em um novo foco de casos surgido em Pequim. Israel, Irã e Austrália passam por uma aparente segunda onda de infecção também. A Alemanha, por exemplo, registrou 600 casos de uma vez em um abatedouro. Os Estados Unidos voltaram a registrar um aumento percentual de casos diários. Ainda não é uma segunda onda consolidada, digamos assim, mas até mesmo a perspectiva de que ela possa existir já é uma situação que preocupa e que deu uma travada no mercado. Vale lembrar que um alerta do presidente do Fed, Jerome Powell, na semana passada, de que um eventual retorno de uma eventual segunda onda do coronavírus seria devastadora para a economia americana. Ele disse isso e esse elemento por si só naquele momento fez com que as bolsas caíssem. Sam, o que mais? Mas você sabe, Dan, que isso não é tão óbvio assim, que mesmo que tenha uma segunda onda, provavelmente a economia não vai parar da mesma forma que parou na primeira. Por quê? As pessoas já conhecem um pouco mais do vírus, já tem mais equipamentos, afinal, um dos motivos para a quarentena foi não termos hospitais. Então, ainda que tenhamos, o estrago para a economia será menor que da primeira onda. Não quer dizer que não vai ter estrago, só vai ser menor que a primeira onda. Agora tem outro fator que vem desde o ano passado, que é a guerra comercial entre as duas maiores potências do mundo, a China e Estados Unidos. Donald Trump, a partir do momento em que a epidemia ficou sem controle nos Estados Unidos, ele começou lá a chamar o vírus chinês, culpar a China e falando que eles não informaram o vírus a tempo. Chegou, inclusive, que os Estados Unidos poderiam abandonar o acordo e retomar tarifas sobre produtos chineses que foram reduzidas e cortadas no começo desse ano. Deu muita confusão, deu muito ruído e na última terça o presidente americano mudou o tom, afirmou que o acordo estava intacto. Isso porque na própria terça o Navarro, que é um secretário lá do Trump, falou num canal de TV que
que o acordo estava acabado. Então ficou todo mundo muito nervoso, falou, agora que vai pro saco mesmo. Aí o Trump foi lá e deu a acalmada. Amenizou a situação. Ele falou que os investidores queriam ouvir. Mais um elemento. Existe a tradição das bolsas dos Estados Unidos de subir no primeiro semestre e cair no segundo semestre em ano de eleições presidenciais. E este é um ano de eleições presidenciais. Foi assim, por exemplo, quando Barack Obama venceu a disputa em 2008, em meio à crise do subprime e com as bolsas derretendo. Ano eleitoral nos Estados Unidos costuma ser considerado complicado para as ações como um todo, Sami. Não é fácil. E tem outra ameaça a esse otimismo dos investidores, que é uma piora da economia. Eu não estou falando do mundo inteiro, estou falando da nossa economia brasileira. No último dia 10, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, chamada OCDE, revisou a projeção para o PIB brasileiro para uma queda de 7,4% em 2020. A OCDE calcula que, se o país continuar tendo problemas com o coronavírus, a economia poderá recuar 9,1%. Esse dado foi feito ontem, na quarta-feira, então 9,1%. Não que isso seja surpreendente, eu já estava trabalhando entre 8 e 10, estou mais para 10 do que para 8, acho possível, infelizmente. E olha só, tem ainda a ameaça aqui no Brasil das reformas não serem feitas e os gastos públicos acabarem saindo do controle, né? Com a economia já fraca antes do coronavírus e com os gastos de combate à Covid elevando a dívida pública, tudo isso, mesmo que a taxa Selic esteja reduzida e que os juros pagos sejam menores, o país pode sim ter dificuldades para se recuperar e ter uma piora nas contas públicas como um todo. Se isso acontecer, aí as ações acabam sentindo. Todas essas ameaças estão no ar, mas por enquanto, e esse é o aspecto mais interessante, o que tem pesado mais na Bolsa de Valores para os investidores são os fatores positivos e assim a Bolsa, apesar de um ambiente político às vezes conturbado, apesar de você, dependendo do jornal que você assiste, olhar e falar, meu Deus, mas parece que o mundo está acabando, a Bolsa está resistindo firme e forte acima dos 90 mil pontos e com uma alta bem considerável se a gente analisar o que aconteceu de maio para cá, Sammy Boy, certo? Exatamente. O que é interessante que a gente tenta fazer? Pôr as cartas na mesa. Então, ó, essas são as cartas positivas, essas negativas. Aí o investidor fala, eu acredito mais nessas que são positivas, essas são negativas, aí ele monta ou faz sua estratégia. Lembrando que é muito difícil acertar em cheio, principalmente no curto prazo. E no longo prazo faz sentido ser esperançoso com a Bolsa, Doni. É isso. Vamos dar uma olhada porque não foi apenas estes aspectos que chamaram nossa atenção. Tem ainda tem o giro. Muita manchete. É o giro de notícias. O FMI prevê queda de 9,1% para o PIB do Brasil este ano. A projeção indica o que seria o pior desempenho em 120 anos. De acordo com o Fundo Monetário Internacional, a dívida brasileira também deve piorar, ultrapassando a marca de 100% do PIB. A corrida eleitoral americana está no radar dos investidores e deve mexer muito com os mercados até a definição do próximo presidente dos Estados Unidos. Na mais recente pesquisa de intenção de votos feita pelo jornal The New York Times, o democrata Joe Biden aparece com 50% das intenções de voto, 14 pontos percentuais à frente de Donald Trump, que tenta ser reconduzido à Casa Branca. Florianópolis voltou a fechar shoppings e academias. Isso aconteceu após a constatação de uma alta nos casos de coronavírus. Além da capital, outras 3 cidades da chamada Grande Florianópolis adotaram novas restrições que valem por 14 dias. E Santa Catarina pode ter uma segunda dor de cabeça, uma nuvem de gafanhotos. Os insetos estão atualmente na Argentina. Ao menos por enquanto, as condições climáticas e o vento favorecem o deslocamento da praga em direção ao Uruguai. Nossa, eu vi as imagens dos gafanhotos, são assustadoras as imagens. Agora, o que a gente pode falar? Vão atacar as suas fazendas? Eu não tenho nada a perder, mas fico preocupado. E também a gente viu esses novos casos, o sul do Brasil, as pessoas acham que o sul tinha vencido, mas não tinha vencido, o vírus não chegou por lá, então tem que ficar muito de olho, porque o vírus, você não vence o vírus, assim, derrotei o vírus. E nessa época do ano começa a fazer frio, então você tem também uma lotação dos hospitais por outras enfermidades respiratórias.
De qualquer forma, Doni, o que a gente pode dizer? Que o PIB lascou, a gente viu aí o FMI, o CDE falando isso, a gente tem as previsões internas, mas não tem muito o que fazer. O que eu acho que prejudica muito é a falta de informação, a gente está muito perdido, cada um fala uma coisa, a gente não sabe como que vai ser o processo de reabertura, mas seguimos com fé. A fé não costuma falhar. E vamos dar uma olhada como foi o fechamento do mercado. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores registrou uma queda de 1,66%, terminou o dia com 94.377 pontos. As maiores altas foram da Marfrig, B2W e Klabin. As quedas que se destacaram foram da Cielo, Gol e Azul. O dólar terminou o dia com alta de 3,33%, cotado a R$ 5,32. Foi um dia aí... Vinha de muitas altas, a Bolsa, muitas não, mas já é um período de alta, teve uma reversãozinha, o dólar tem mais ou menos o sentido contrário nos últimos tempos, mas eu acho que nada muito assustador. Agora, o que eu queria comentar que estão cobrando é sobre, sabe que nas corretoras, você tem a maior corretora do país, é a XP, que foi comprada pelo Itaú, e eles brigaram ontem. Mas eu não vou ficar mandando pitaco em empresas dos outros. O que eu posso dizer que a Easy Invest, e a gente do Invest News existe também por conta disso, ela acredita que você deve tomar a sua decisão. Então você se informa e você gere o seu dinheiro. Você normalmente é a melhor pessoa para isso. Então, acho que é só isso o recado, que também fica, senão, numa rixa que não existe. Por hoje é só. Amanhã tem mais. Firmes e fortes. Tchau, tchau. Tchau.